noite para quem está aqui no Brasil, e boa tarde para uns, também boa noite para outras pessoas que estão fora do Brasil. É um prazer para nós estarmos juntos nesse encontro que nasceu a partir de uma discussão entre nós, membros do grupo que é formado pela Associação dos Gramberienses, começando primeiramente em Piracicaba, no chamado setor sudeste, e que começou a se preocupar com a questão da dor e do sofrimento. Quando o reverendo Ronaldo apresentou o seu texto sobre essa matéria, nós ficamos muito bem impressionados, porque ele tratou isso de uma forma muito ampla. Também, com a experiência que ele tem, Ronaldo é uma pessoa que começou como pastor da Igreja Metodista, como presbítero, não é? Depois ele ingressou no caminho da licenciatura, do trabalho, tornou-se licenciado em filosofia, além da teologia, não é? E foi caminhando e se tornando autor de vários textos que foram sendo publicados ali e acolá. Tornou-se também professor da pós-graduação em Ciências da Religião, na UMESP, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Lá, ele ali se aposentou e foi professor visitante da Iliff School of Theology, em Denver, no Colorado. Foi também professor visitante, aliás, é membro honorário da Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling, que é sediada em Düsseldorf, na Alemanha. E lá ele é membro honorário dessa sociedade. Ele já publicou vários textos. Ele é detentor de um prêmio chamado Shalom Award, concedido pela International Pastoral Care Network for Social Responsibility, em Santa Severa, Roma, Itália, em 1994. Isto é, o Ronaldo tem um currículo vitae amplo nessa área, uma experiência ampla nessa área, de maneira que, quando ele escreve, ele realmente entrega um conteúdo muito importante para a gente, a partir da sua experiência pessoal, como professor, como pastor, especialmente. Ele é agora um pastor aposentado, um presbítero aposentado da Igreja Metodista, mas ele tem uma experiência muito ampla. Então, quando a Associação dos Gramberienses começou a se preocupar com essa questão e encontrou esse texto do Ronaldo, vou chamá-lo Ronaldo, que é nosso companheiro, né? Nós descobrimos, temos que estudar esse texto, temos que discutir isso, temos que partilhar as nossas experiências nisso. Daí nasceu esse encontro, né? Atualmente, o Ronaldo é professor convidado da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo e também da Faculdade de Teologia Sul-Americana de Londrina. E ele está com um livro sobre teologia e cuidado pastoral que deve ser lançado, já está com a editora, deve ser lançado esse ano. Ao iniciar esse encontro, nós queríamos dizer a todas as pessoas participantes que haverá possibilidade de participarem pelo chat, né? Participarem por escrito, e também, no final, a possibilidade de participarem até oralmente no espaço que tivermos para isso. Então, a todos e todas, damos as nossas boas-vindas, com alegria, com muito prazer, apesar de tratarmos um assunto que pode, no seu ponto final, ter muita dor, ele realmente nos empresta. Então, é bom para nós podermos participar disso aqui. E eu vou passar, então, agora, sem mais delongas, ao Ronaldo a palavra para que ele possa trazer-nos a sua palavra, e as mensagens serão gravadas no chat e depois, então, serão trabalhadas através da assistência do reverendo Luiz Cardoso, que está conosco, nos apoiando nisso. Então, Ronaldo, aí vai a palavra para você poder nos ajudar a refletir sobre a questão da dor e do sofrimento nestes tempos tão difíceis que estamos atravessando. A palavra está com o Ronaldo. Lamento dizer que você esqueceu de mencionar a coisa mais importante que eu pedi para você. É brincadeira. Ronaldo está brincando porque nós trabalhamos juntos na Junta de Educação Cristã e ele era meu secretário. Por isso que ele está falando que está faltando.
Vamos lá. O Sérgio era o meu big boss, de amigo, companheiro. Olha, eu, assim, quero agradecer muito pelo convite e por rever pessoas tão queridas, algumas de longa data e outras que nos tornamos conhecidos há relativamente pouco tempo. Primeiro, eu queria mencionar que eu fiquei assim muito espantado até, ou surpreso, com a repercussão de alguns parágrafos muito despretensiosos, escritos numa dessas horas que todos vocês que gostam de estudar e de pesquisar sabem, você senta e sai um texto como que do nada, não é? Muito despretensioso, pequeno, considerando a complexidade do tema e a sua importância para os nossos dias. Então, eu fiquei, assim, muito surpreso com o interesse por um texto tão pequeno, repito, em um tema tão grande. Eu queria primeiro, assim, contar para vocês uma coisa um pouco pessoal, assim. De onde vem essa minha intenção ou preocupação com o tema do sofrimento? Não vem meramente dos livros que tenho lido. A minha preocupação com o tema do sofrimento tem origem, eu diria, principalmente em dois fatores. Primeiro, uma coisinha muito pessoal. Ainda no século passado, alguns de nós, século em que alguns de nós aqui nascemos, o meu pai, preocupado com os meus estudos e com as minhas dificuldades com matemática, física e química, especialmente, resolveu me colocar num colégio fora da cidade onde eu nasci, porque era um colégio considerado de melhor qualidade, embora caro, mas ele tinha as condições para efetuar o pagamento das mensalidades do colégio, e eu tinha por volta de 11 anos de idade, 11 a 12 anos de idade. E eu me senti muito sozinho numa cidade que não era a cidade onde eu nasci, longe dos meus irmãos com quem eu brincava, jogava futebol, longe da minha mãe, do meu pai. E eu me considerava uma pessoa muito tímida, eu não era popular como jogador de futebol, eu não jogava futebol, ou pelo menos, às vezes, acontecia de que, especialmente alguns anos depois, quando na faculdade de teologia faltava um ponta esquerda, vocês que gostam de futebol vão entender, eles me chamavam e me colocavam na ponta esquerda, porque lá não tem perigo nenhum, eu era considerado um ponta esquerda reserva, eterno, não é? Bom, e eu me sentia muito triste mesmo, sentia muita falta das minhas raízes, que é um tema também que a gente tem que pensar mais, as raízes que nos plantam, que nos sedimentam, que nos cimentam também, não é? E eu sofri muito. Claro que a intenção do meu pai e da minha mãe foi a melhor, mas eu queria mencionar que daí acho, na minha análise do passado, das minhas experiências, está a origem da minha preocupação com o tema do sofrimento. Tanto é que eu preguei várias vezes um sermão sobre o texto de Coríntios sobre o espinho na carne de São Paulo, que vocês conhecem. Até a Regina
quando a gente ia para a igreja, falava, é o espinho na carne de novo? Não é? Então, é um texto assim, muito um paradigma para entender a questão do sofrimento. Bom, a outra fonte vem do meu trabalho de acompanhamento pastoral de pessoas, especialmente em dificuldades, seja por meio de uma visita, os pastores da minha geração, possivelmente outros também das gerações atuais, visitavam os doentes, levavam Santa Ceia para os doentes que não podiam ir ao templo, e, enfim, lidavam com pessoas em situações extremas das suas vidas. E me impressionava também, por exemplo, íamos ao culto e as pessoas pediam à pastora para orar por diversos motivos, e alguns falavam no templo claramente o motivo, e alguns entravam em detalhes. E eu ouvi, era muito sofrimento, muita dor. E numa reunião com um grupo de colegas presbíteros, nessa igreja mesmo, eu fiz uma sugestão que eu sabia que não seria aceita e que talvez eu seria ridicularizado. Por que não fazermos um culto de lamentações? Por que não fazer? Possivelmente não iria ninguém, mas a maioria das pessoas tinham muita coisa a lamentar diante de Deus, a fazer do seu sofrimento a sua oração, o seu estar diante de Deus. Então, aí estão essas fontes principais da minha experiência com o tema do sofrimento e da dor. Eu queria, então, deixar para vocês, depois dessa pequena introdução, mais de caráter pessoal, uma afirmação inicial sobre esse tema que é objeto da nossa discussão. A minha apresentação não será longa, e então vamos entrar em diálogo entre nós, seja levantando questões, seja repartindo experiências, seja acrescentando os seus conhecimentos e as suas experiências sobre o tema. E essa afirmação inicial que eu quero submeter a vocês é a seguinte: não temos explicações, não temos compreensão única, definitiva, sobre o sentido da dor e do sofrimento. Repito, não temos explicações, compreensão única, definitiva, sobre o sentido da dor e do sofrimento. O que é que nós temos? Aproximações, narrativas, histórias. Nos aproximamos do tema, mas não somos capazes, de forma, digamos, racional, conceituar esses termos de maneira absoluta, única e definitiva. Mas também eu queria, assim, colocar para vocês qual seria um olhar teológico-pastoral, ou como gostam de dizer os acadêmicos, um referencial teórico para atuar do ponto de vista teológico-pastoral e do ponto de vista, portanto, da fé, do tema da dor e do sofrimento. Eu adotaria uma ideia assim: o sofrimento e a dor talvez devam ser vistos em nossa natureza como seres criados, como seres finitos. É constitutivo da nossa natureza de seres finitos, criaturas, o sofrimento e a dor. Talvez vocês também tenham se deparado nas suas
reflexões, nas suas leituras, com os escritos da sabedoria. Lembrem-se de que textos da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes, partes dos Salmos e partes, talvez quase tudo, de Jó, são oriundos de uma cultura dos antigos povos, do Antigo Oriente Médio, como eram chamados, que eram os textos da sabedoria, que não nasciam, digamos, da revelação no sentido teológico tradicional, mas que foram compostos a partir da sabedoria dos povos antigos, não necessariamente teístas, ou não necessariamente que partilhavam a fé, por exemplo, do povo de Israel. Então, o nosso sofrimento e a nossa dor expressa a nossa finitude consciente de estar no mundo. Limitada, estamos no mundo, numa experiência limitada, como sofrimento consciente. Essa é a nossa realidade. É uma perspectiva, um olhar que adotamos quando lidamos com o sofrimento do ponto de vista pastoral. Lembra que quando falamos de pastoral, estamos falando de comunidade. Eu tenho visto muito aqui nos Estados Unidos, mais do que em outros lugares, nesses últimos tempos onde eu estou, as chamadas igrejas de cuidado. Me agrada mais, não sei se os meus colegas teólogos que estão aqui concordariam comigo, mais do que cuidado pastoral, porque muitas pessoas associam o termo pastoral apenas à figura da pastora ou do pastor. E na linha do Novo Testamento, se o Eliezer não me corrigir, a igreja era uma comunidade pastoral. Então, me parece que é muito mais interessante, muito mais assim, comunitário, muito mais dinâmico também, não é? Então, essa é a questão. Então, o sofrimento seria constitutivo da nossa condição. É claro que aí temos que pensar como lidar com ele. Eu já repito aqui uma frase muito conhecida, que eu escuto desde a minha adolescência, que vocês certamente já se depararam com ela. Já introduzo aqui a questão da superação, que é a famosa frase de Santo Agostinho, que viveu no século IV e V depois de Cristo. O meu coração não se sacia, o meu coração está inquieto enquanto eu não descansar em ti. E aí entra a ideia também de esse descanso, isso vai aparecer daqui a pouquinho, um pouco mais, de oferecer o nosso sofrimento como oração, como oferta diante de Deus, como oferta pelo sofrimento também de Jesus Cristo em nosso lugar. Então, como seria que compreenderíamos, que poderíamos compreender de maneira a nos ajudar ao lidar com o assunto, o sofrimento, a dor e o sofrimento? A experiência da finitude e suas consequências advém da nossa experiência com o infinito de Santo Agostinho, mencionado agora há pouco. Nos conscientizamos da nossa finitude por nos depararmos com o infinito. E nele descansamos, repetindo. A nossa finitude escancara, mostra de forma forte a nossa precariedade em nosso existir na Terra.
as nossas limitações, escancara, se eu posso inventar a palavra, a nossa criaturalidade. Somos criaturas e não criadores. É claro que somos também criadores, que, por vezes, especialmente no Antigo Testamento, coincide com a palavra cuidado. É claro que nos cabe cuidar da terra, do próximo, de nós mesmos e assim por diante, como o Criador cuida de nós. O pessoal os filósofos, particularmente, por exemplo, eu me lembro que na minha adolescência, já no ensino médio, eu tentei ler Schopenhauer. Acho que eu li muito dele, não entendi nada. Não entendi nada. Mas esse filósofo chama a atenção da gente para uma questão com a qual a maioria das culturas ocidentais não estão acostumadas a lidar. E talvez seja interessante para nos dar um choque, para descobrirmos melhores caminhos para o nosso coexistir no mundo. Que é o seguinte: o velho Schopenhauer, pelo menos essa frase, eu acho que eu entendi. A vida é uma situação temporária, que tem apenas uma solução permanente. Não me lembro bem se, do ponto de vista de Schopenhauer, seria a morte. A minha tendência é ir nessa direção, se ele me permite essa liberdade de interpretação. Do ponto de vista de uma aproximação teológico-pastoral, eu diria que é a morte. Então, as palavras estão sujeitas a diversas interpretações. Mas o que acontece com as nossas chamadas civilizações? Por sinal, hoje eu li uma afirmação dessa famosa antropóloga, Margaret Mead, foi muito popular aqui nos Estados Unidos no século passado, ou no final do século passado, meados, anos 70, mais ou menos, 60, 70, perguntaram a ela qual era o primeiro sinal de que uma cultura possa ser considerada civilizada. Possivelmente vocês já tenham lido isto. E ela deu uma resposta belíssima. Primeiro sinal de que uma cultura é civilizada é dado quando o ser humano trata da perna quebrada de outro ser humano, cuida da perna quebrada de outro ser humano. O animal, quando quebra a perna, ele não pode chegar ao rio, ele não pode proteger-se de outros animais, ele vai sendo morto aos poucos. E parece que a gente construiu em nossas culturas uma negação que nunca para, uma negação paliativa da nossa finitude. E até recentemente, muitas pessoas, ainda há muitas dificuldades em lidar com o tema da dor em virtude do processo do morrer e em virtude da morte, muitas pessoas ainda têm dificuldades, muitas delas, de lidar com esse tema. Ou seja, de alguma forma, tentamos negar a nossa finitude e a nossa condição de sofrimento. E agora eu queria pensar com vocês sobre sofrimento e dor. Talvez isso seja um pouco papo cabeça, mas eu vou submeter a vocês uma ideia. Todos nós temos dor, não é?
dor do parto, dor de dente, dor de barriga, e já que o Luiz mencionou logo na abertura, o Rubem Alves costumava de falar a dor da alma proveniente do vazio da existência e outras dores que nos acompanham. Eu acho que, particularmente para nós, alguns de nós que já passamos os 30 anos aqui nessa reunião, não é? Tem uma dor que essa também me acompanha, não posso esconder, não é? A dor do desapontamento com pessoas, com instituições, com políticos, e assim por diante, não é? Todos têm dor no relacionamento, as dores provenientes de relacionamentos, não é? Rompidos ou não, ou deteriorados, alguma coisa assim. Mas não precisa sofrer tanto. O sofrer é a nossa cabeça. Se eu pudesse fazer aqui uma comparação, a nossa alma, o nosso ser. Eu lembro da conhecida passagem do Evangelho: tende bom ânimo. Eu não vou fazer uma explicação detalhada desta passagem, mas me parece que o texto remete à nossa ânima, à nossa alma, ao nosso ser, a tarefa de lidar com a dor e, assim, enfrentar de frente o sofrimento e curar-se dessa forma. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre curar-se. Me parece, então, que o sofrer, acho que essa distinção é muito complicada, não é válido fazer uma distinção rígida, é a minha opinião, entre sofrimento e dor. Mas me parece que, se a gente, para efeito de clareza, me parece que o sofrimento é mais uma questão da minha atitude em relação à dor. E a dor é o meu sentimento dentro de mim. Não é? Repito, acho que é uma distinção assim para a gente pensar se ela é viável ou não. Porque as coisas se misturam, na verdade, como tantas outras coisas na vida. De alguma forma, o sofrimento se torna uma autoproteção. Como assim? A minha aflição, que é um sinônimo de sofrimento, talvez possa ser descrito como raiva. Raiva que todos nós temos de vez em quando, felizmente para nós cristãos, tem a raiva profética contra a injustiça social e outras, não é? Então, a raiva, que é uma fase, por exemplo, do processo de morrer, pela raiva por esta dor, aflição por esta dor. E silenciar a dor, a gente tem que falar, no caso da raiva, se não falar que está com raiva, ela pode te fazer mal. É preciso, às vezes, falar que está com raiva para melhorar. Por isso que a Bíblia fala, novamente, uma pitada aqui, sem fazer a exegese do texto: irai-vos e não pequeis. Né? Olha, o que significa isso aí? Coisa para a gente pensar. Se a gente silencia a dor, também silencia a alegria. Mas como é essa coisa de dor e alegria? Aqui eu, assim, tenho pensado, quero estudar mais, que a alegria se manifesta na forma de lidar com a dor.
ela se expressa na fala, eu estou com dor. Vocês que estudaram psicologia sabem que há um imenso valor terapêutico quando você começa a falar da coisa que você está sentindo. Você fala também para você mesma ou para você mesmo. Você fala para outra pessoa. Possivelmente, muitos de nós já tivemos essa experiência. Ajuda a nossa fala, a nossa coragem de expor o nosso sentimento. E também, nesse processo de dor, há um outro processo que avança na nossa vida, que é muito importante, é o autoconhecimento. O autoconhecimento me leva a lidar melhor com as precariedades da existência humana, com as limitações da outra pessoa, com as minhas próprias limitações. Aí a pessoa teria uma opção também, uma coisa para a gente pensar e estudar mais. Eu posso suportar a dor ou eu quero sofrer? Ou seja, eu quero fazer do meu sofrimento uma linguagem. Às vezes, uma doença pode ser uma linguagem. Uma doença pode ser uma forma de linguagem. Não é? Então, são coisas para a gente pensar. E eu, então, quero repartir com vocês a ideia da cura. Eu estava, vou dar um exemplo, eu estava numa defesa de tese de uma candidata ao doutorado numa faculdade onde eu não lecionava como professor convidado. E a pessoa que estava sendo arguida havia tido paralisia infantil e andava de muletas, com dificuldades de comunicação corporal. Depois da arguição formal, eu arrisquei com muito cuidado uma pergunta a ela. O tema dela era esse: você foi curada? E as pessoas, houve um ambiente, evidentemente, que foi uma pergunta assim, fora do tradicional da arguição, e as pessoas que estavam participando ficaram assim, eu notei uma reação muito forte, talvez positiva. A pessoa que estava sendo arguida levantou-se das suas muletas, com maior dificuldade, torta, e disse: eu fui curada. Foi curada, mas continua precisando de muleta. Foi curada, mas o seu corpo tem limitações imensas. O que é a cura? Já por volta de idade, meu pai fez uma conversa com a gente na hora da refeição da noite. Eu tenho um problema na perna, fiz a operação, o médico disse que eu vou conviver com essa perna assim a vida inteira. Não pode jogar futebol, ele não jogava mesmo, não pode, vai ter que de vez dormir com a perna para cima e passar pomada, e eu vou conviver com essa perna para a vida inteira. A mensagem que o meu pai me passou naquela altura: eu fui curado, mas essa perna tem que pôr de vez em quando uns panos, tem que passar pomada, etc. Aquilo me marcou. Às vezes se cura o sintoma e não cura a doença. Para mim, o mais importante é a cura do ser. A cura do ser leva o ser a uma integralidade, porque a criação é boa, assim diz a Escritura, né? Deus viu que tudo que criou era bom, inclusive o sofrimento dos animais, não é? A cura do ser
é quando o ser se aproxima e se harmoniza com a sua limitação e com as suas enormes capacidades. Limitação não significa anulação das suas potencialidades. A cura do ser. Repito, às vezes curou o tumor, mas não curou a pessoa. E a pessoa precisa de ser curada. E a cura, por vezes, se dá por meio do sofrimento e da dor. Eu termino essa minha parte lembrando a vocês aquilo que alguns de vocês certamente tiveram a oportunidade de ler um livro dessa conhecida teóloga alemã, chamada Dorothee Zolley, traduzido o livro dela em português, chamado O Sofrimento. Há mortes e sofrimentos desnecessários ou precoces. Podia viver um pouco mais. Particularmente nos nossos continentes aqui, sul-americanos, centro-americanos e em outras partes do mundo, mesmo aqui nos Estados Unidos, o sofrimento de pessoas passando fome, o sofrimento de pessoas sendo humilhadas nos seus trabalhos, não tendo oportunidades. No caso do Brasil, em particular, as enormes distâncias sociais, o sofrimento e a dor causado pelo ambiente, pelo chamado contexto social e político onde vivemos, mesmo em diversos países chamados desenvolvidos, não são ambientes curativos do ser. São ambientes patológicos. Ambientes que geram destruição, que geram violência e as suas consequências, e que geram um enorme mal-estar. Certamente vocês acompanham no noticiário diário as análises que são feitas sobre as consequências. Pandemia é mais evidente por estar mais próximo de nós, e outras coisas, mas acho importante chamar a atenção para a dor e o sofrimento, novamente lembrando Zolley, desnecessários. Há dinheiro, há comida que permitiriam que o nosso mundo fosse um mundo mais saudável. De que adianta você curar o indivíduo e remetê-lo a uma sociedade doentia? Ele vai continuar doentio de uma forma ou de outra. Enfim, era o que eu tinha pensado em repartir com vocês, assim, com muita despretensão, esperando que a gente possa pensar como pessoas engajadas de alguma forma em atividades de ajuda ao próximo, ajudar outras pessoas a viverem melhor. E agora, então, vou acompanhar as reações de vocês. Por enquanto, muito obrigado. Sérgio, precisa abrir seu microfone aí. Já acho que já abriram, já? Já agora sim. Então, acho que tentação tenho eu agora de como liderar esse encontro, de pegar a palavra e falar, né? Porque depois do Ronaldo semear tanta riqueza, todos nós estamos desejosos muito de partilhar nossas experiências, né? Muito obrigado, primeiro, Ronaldo, pela sua palavra tão rica, tão inspiradora, tão desafiadora, né? E agora vamos ter a oportunidade, então, de partilhar com você e com todos, uns com os outros, as nossas reações a isso que você nos trouxe. E, naturalmente, aquilo que está dentro também no nosso coração, da nossa reflexão. Então, as pessoas que desejam participar, levantam a mão, e aí o seu microfone deverá ser reaberto para que elas possam falar.
E talvez, ou então, quem está com o computador pode digitar e mandar isso aí para nós, né? E agora vou passar, então, ao reverendo Luiz Cardoso, essa direção desse momento, em que nós vamos estar partilhando com ele e com todos os nossos pensamentos, nossas reflexões a esse desafio que o Ronaldo nos passou. Luiz, é você. Muito bem, obrigado, Sérgio, obrigado, professor Ronaldo. Já chegou uma reação aqui por escrito, da Beatriz. Ela está dizendo assim, não fosse pela amplitude da reflexão da sua fala, valeria pela reflexão de que silenciar a dor é silenciar a alegria. Penso que a cura vem pela alegria de viver, um sentimento que deveria ser muito mais valorizado do que é atualmente. Obrigada pela reflexão, Ronaldo. Aqui no rodapé do computador, vocês vão encontrar aí um ícone que diz reactions, reações. Se alguém quiser fazer reação, levantar a mão, ou se quiser levantar a mão assim mesmo na tela, eu estou vendo todos aqui, e pode, então, aí abrir o seu microfone e ter a sua participação por áudio também. Nós somos poucos, não somos muitos, e eu gostaria aqui de destacar que no decorrer da apresentação entrou também o bispo Cifredo Teixeira, de Portugal. Ele está aí, está com a câmera fechada, mas ele está ali, estou vendo o nome dele numa das janelinhas. Bispo Cifredo Teixeira, bem-vindo conosco aqui também. A Patrícia Marques. A Patrícia pode abrir o microfone, se quiser, pode você falar por áudio mesmo o que colocou no chat aí. Professor, muito obrigada mais uma vez. Que bom ouvi-lo, professor. Que saudade de suas aulas também. Professor, é um tema tão pertinente, e eu vou confessar aqui para vocês a minha dificuldade também em falar desse tema, juntamente com as pessoas que eu tenho contato e que nós cuidamos, não é? E falar sobre esperança. Então, professor, se puder, então, falar um bocadinho sobre a questão do sofrimento e esperança, mas eu sei que a nossa esperança ela é certa, não é? A nossa esperança é Jesus, mas queria ouvi-lo um bocadinho. Patrícia, muito bom te ver e te ouvir você. Olha, o problema da esperança eu penso que a gente tem que ajudar as pessoas a construir a sua esperança. Assim, ajudando em coisas pequenas. Se a pessoa te procura pastoralmente, dificilmente ela vai dizer, olha, eu vim aqui para dizer que eu estou sem esperança, estou certo ou não? Ela não vai dizer assim de cara, né? Ela vai dizer assim, o meu marido me tratou mal, ou o meu filho me tratou mal, ou o meu patrão me tratou mal, e essas circunstâncias da vida ela talvez nem use a palavra, vão amortecendo, não escondem o sentimento que todos nós carregamos dentro de nós, de pensar. Quando a fala de esperança, a gente associa a palavra sempre a futuro, não é? Sempre associamos a futuro, mas há esperanças das pessoas que nos procuram que são muito mais tangíveis, são mais semana que vem, o ano que vem, e assim por diante. Então, ao lidar com pessoas que você sente que estão nessa situação, o que você vai oferecer a ela isso é uma coisa muito forte. Mais recentemente, se eu tivesse começado
da aula hoje, eu acho que eu daria mais atenção a alguns temas que vieram mais recentemente, mas eu já dava atenção a isso há anos atrás, que é o seguinte: o acompanhamento, no seu caso, de cuidado pastoral, seja em sua forma comum, visitação, etc., ou aconselhamento pastoral, que é mais aprofundado e mais longo, se desenvolve a partir de um relacionamento autêntico. Mais do que falas. Claro que você precisa estudar, você sabe disso, você estudou e continua estudando. Mas é o seu ser, a sua forma de relacionar-se, e a pessoa identificar que o seu relacionamento com ela é autêntico no sentido de ajudá-la a lidar com aquela situação em que ela se encontra, ela vai resolvendo progressivamente as suas coisas, os seus assuntos, e vai ganhando impulso para a vida, força para a vida, e vai construindo a sua própria esperança. Eu estou aqui falando em termos de acompanhamento pastoral para ajudar as pessoas em sua vivência terrena, que acaba ajudando na sua espiritualidade também. Porque esse é o título desse meu novo livro, que sai esse ano, como o Sérgio já anunciou, Cuidar da Vida e Cuidar da Fé. Você cuida dos dois ao mesmo tempo. Bom, espero que eu tenha te ajudado um pouco. Ajudou sim, professor, muito obrigada. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta. Eu tenho uma pergunta, se posso fazê-la. A gente fala da dor e pode pensá-la pelo menos de duas formas. A dor física, e eu estou me escolarizando na dor física, porque já faz quase um ano que estou sofrendo aqui com uma tendinite de ombro, uma tendinite calcária, que muitas noites não me deixa dormir de dor. Essa é uma dor física, mas que leva também uma dor da alma, uma dor psicológica. Quando um doutor te diz, não sabemos o que fazer com isso, tem que fazer fisioterapia, exercícios e talvez infiltração, mas nada garante que isso não volte, porque o cálcio vai se depositando aí nos tendões e vai causando esse problema. Então, isso gera uma dor da alma. Agora, nós vemos nos nossos convívios institucionais também, muitas vezes as relações gerando dores da alma. E as dores da alma gerando dores físicas, o que os estudiosos dizem somatizando. Né? Tem um amigo nosso, que alguns de vocês vão se lembrar, que falava que as instituições metodistas de educação são uma máquina de triturar carne. Vou usar o exemplo aqui, talvez não é o melhor exemplo, né, que é o nosso exemplo caseiro, de ver quantas pessoas com dor na alma por relações institucionais e essa dor na alma ter possivelmente se transformado numa dor física e, em muitos casos, até fatal. Eu faço essa colocação aqui só para tentar ouvir um pouquinho do professor Ronaldo, se faz sentido, se isso tem sentido, essa relação entre a dor da alma e a dor física, quando a dor da alma pode estar gerando as nossas dores físicas. Olha, Luiz, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu havia mencionado anteriormente a dor
proveniente de relacionamentos doentios ou destruidores. E ligado a essa forma de dor, vem a experiência de muitas pessoas, vem a dor do desapontamento, por não reconhecer a pessoa, não reconhecer sua contribuição, e particularmente acho que as nossas culturas sofrem de uma dor terrível, que se espalha, é claro, pelas instituições de ensino e pelas igrejas, que é a dor da humilhação, que gera a vergonha, que é um sentimento muito difícil de ser lidado. A vergonha pela humilhação. Essas situações geram uma dor, resultado desses relacionamentos, você pode chamar uma dor da alma. Eu não me conformo com essa situação. E isso te leva à dor, talvez a chamada dor na alma, dor no ser, no âmago do ser. E aquilo fica comigo, pode se transformar numa dor física, mas, assim, na minha experiência, se posso mencionar, demora um tempo a ser aliviada. Porque nem sempre ocorre uma cura no sentido de radicalidade. Por vezes ocorre um alívio. Um alívio. Não é uma coisa superficial. É porque, me perdoem, como dizia meu professor de português, o pleonasmo, né? A dor dói muito. A dor dói muito. E demora a sair. Não é? Ela demora a sair. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, demora mesmo. E acho que chega uma hora que acontece alguma coisa que ela parece que a coisa amenizou de tal forma que ela está convivendo muito bem com aquilo. Falou com alguém, procurou ajuda, não ficou com essa raiva triturando o seu corpo. É muito triste isso. Acho que uma das falhas, entre outras, todos nós temos falhas, e os cursos também, da formação teológico-pastoral de pessoas que queiram ser pastores e pastoras ordenados, é a desatenção ao nível afetivo da pessoa. A desatenção ao nível afetivo. E com isto, nós não podemos fazer aquilo que Jesus manda. Fica com raiva do seu colega, vai lá, antes de levar sua oferta, vai lá, fulano, eu estou com raiva de você. Nós não aprendemos a fazer isso, não sabemos fazer isso. Me lembro que fiz uma sugestão em algumas instâncias e a minha sugestão passou, como se fala na gíria, passou o passado, não se deu a menor atenção. Acho que a informação intelectual é muito importante, precisamos de estudar, precisamos de ler, precisamos de conhecer, mas precisamos também de tratar do nosso ser através de um trabalho contínuo, terapêutico, no sentido de que a nossa cura é um processo. É um processo. Luiz, então, mexe mesmo, dói mesmo. E há casos extremos, conforme a gente tem experimentado nos ambientes em que a gente vive recentemente, em tempos recentes. Espero que eu tenha te ajudado. Bem, o microfone está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação, aí a Silvana Zen está levantando a mão, pode abrir seu microfonezinho. Ronaldo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a dor e o sofrimento das perdas, que no mundo ocidental a gente fala muito e valoriza as perdas materiais,
mas o que mais faz sofrer, e as pessoas parece que tem até certa vergonha, né, de externar, são as perdas gradativas, perda da juventude, perda de saúde, perda de entes queridos, de filhos, né, o ninho vazio, essas coisas todas. Eu gostaria de ouvir um pouco. Silvana, obrigado. Nas chamadas culturas ocidentais, perda é um palavrão. Nunca se fala em perda ou em fraqueza, é sempre forte, poderoso, vencedor, ele é o nosso rei, e assim por diante. Isso é essa ideia de poder sobre pessoas, não poder com pessoas, ou poder para ajudar pessoas. Então, a gente se esquece que a primeira perda da nossa vida, qual é? O útero materno. Não é? Primeira perda. Também é muito marcante, assim, as mães, especialmente, até guardavam. Não sei se aconteceu com vocês quando caiu o primeiro dente. A mãe guardava amarrada num barbantinho, alguma coisa assim, do bebê, né? Da criança que perdeu o primeiro. A nossa existência é marcada por perdas e ganhos. Quando você perde a experiência da busca da identidade na adolescência, você ganha da maior, quase autonomia da juventude, por exemplo, falando assim ligeiramente, não é? Você ganha outras coisas. Por exemplo, eu descobri que há coisas maravilhosas que acontecem. Um dia vocês vão chegar lá, não é? Depois dos 75. Um dia vocês vão chegar lá. O Sérgio Rio, não é? Talvez ele tenha passado por isso. Eu completei 81 anos esse ano. As coisas que eu percebi, a única coisa que eu reclamo é que eu queria ter a experiência, a humildade e a sensibilidade, o conhecimento que eu tenho hoje para lidar com meus alunos, com meus paroquianos, assim por diante. Eu teria sido muito melhor. Então, eu falei isso numa sala de aula uma vez aqui nos Estados Unidos, que eu queria que Deus, eu perguntar a Deus, por que o Senhor não fez a gente nascer com 25? Não, nascer com 65 e aposentar com 25, né? E a maioria da classe eram mulheres, e ela falava, você fala isso porque você é homem, porque carregar um velho de 65 anos na barriga não é fácil, não é? Então, o seguinte, essas perdas têm que ser bem elaboradas. O que quer dizer isso? Estou triste, estou chorando. Talvez eu tenha dito isso na sala de aula para o Luiz e para a Fabiana, a colega nossa que está em Portugal. Patrícia. Desculpa, Patrícia. Não tem problema. É o seguinte, quando falava para eles, olha, se você vai num funeral, a mãe lá, o menino jogando bola na rua, jogando futebol, foi atropelado e está lá a mãe velando o corpo, não é? Nessa situação, e vem você e fala, eu dizia, nunca fale que ele está com Deus no céu. Nunca, porque a mãe quer o menino do lado dela. Com o passar do tempo, você vai ajudando na reconstrução da sua espiritualidade e da sua vida, não é? Então, a gente tem que falar mais dessas perdas e reconhecer e assumir, não é? Eu tive um colega, quando eu comecei a ficar careca, ele falou assim, Ronaldo, ele já era careca, eu passo, sabe o que é uma planta chamada babosa, eu não sei se em Portugal, e vocês conhecem, que bom ver a Ana Cristina Aço aqui, eu vi ela menininha, meu Deus, que bonito, em sala de aula, né? Bom, aí ele me falou, Ronaldo, passa babosa no cabelo que não vai cair o cabelo. E ele já estava muito careca, né? Imagina, né? Então, as perdas vão se acumulando, lidar com ela.
uma palavra talvez resuma: relacionamentos sólidos e saudáveis, não possessivos. Acho que talvez seja o caminho, Silvana. Eu gosto muito daquela expressão da música popular, né, brasileira, viver hoje como se o amanhã não existisse, mais ou menos assim, né? Tem um conjunto que canta e fala isso, né? Ou seja, esse relacionamento sólido hoje, não para amanhã, não para o futuro, não para depois. Aqui os nossos companheiros e companheiras de Portugal, do Uruguai, que queiram abrir aí o microfone também e fazer as suas colocações. Pode ser em espanhol, o professor Ronaldo aí fala 10 idiomas, entre eles o espanhol, né? E também nossos companheiros gramberienses que estão aí, e o professor Sérgio Lopes, que me ajude aqui a controlar o tempo, porque senão eu me vou abrindo o microfone ad eterno aqui. A Cristina e a Rosa, o Sérgio também. O Sérgio, não sei se quer dar alguma orientação, Sérgio. Não, então, Cristina, Rosa e Sérgio, que eu vi. Se mais alguém levantar a mão, aí eu vou chamando também depois. Boa noite a todos. Estão a ouvir-me bem? Desculpem. Sim. Ok, ótimo. Estou a falar aqui de Portugal. Bom ver gente que conheço desde pequena. Alguns de nome, alguns que eu vou encontrando pelo Facebook, e que, de qualquer forma, fazem parte da minha história também, da história dos meus pais vivos. Obrigada, professor Ronaldo. Obrigada também pela saudação querida. Eu queria colocar uma questão que é a seguinte: dentro daquilo que ouvimos e pensando nas nossas comunidades, igreja, e também um bocado disso que falou, de como existem essas igrejas, como é que chamou as igrejas nos Estados Unidos sobre este cuidado, essas comunidades, usou uma expressão... Igrejas de cuidado, ele mencionou. Igrejas de cuidado, muito bem, igrejas de cuidado. O cuidado é o grande tema, né? O grande tema aqui, o cuidado que é um tema também da filosofia, não é? É uma coisa incrível. E agora ouvimos também sobre a Margaret Mead e aquele achado de uma perna que foi cuidada. Tudo isso é muito interessante, muito bonito, e eu penso nas nossas comunidades igreja, e tenho pensado isso muitas vezes, como o cuidado pastoral é de todos, e, no entanto, as nossas comunidades muitas vezes estão doentes, porque as pessoas trazem, né, todos os seus problemas e repercutem, e continuam a multiplicar as suas formas de relacionamento que não são saudáveis e trazem para dentro da comunidade. Como a comunidade pode ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cuidado, quando há tanta fragilidade? Como os relacionamentos de que falou, que ajudam a curar, relacionamentos autênticos, não é? Quando nem sempre há esta autenticidade, como é que nós ajudamos uma comunidade a ser pastoralmente sadia, saudável, e que acolha e que ajude na cura uns dos outros? Pois é, Cristina, eu lembro de você pequenininha com seu pai e a sua mãe nas salas de aula. Que bom te rever. Olha, eu acho que o pessoal tem que conversar. Tem que conversar. Que igreja queremos ser? Uma igreja conversionista apenas? Sem lembrar que o tema da conversão é um tema importante na Bíblia, tudo bem. Mas há outros temas, não se pode reduzir a tarefa da igreja a uma dimensão da sua missão. Acho que tem que conversar. Agora, conversar hoje está muito difícil. Muito difícil. O nosso ambiente maior
a cultura as culturas onde estamos vivendo estão muito contaminadas principalmente pelo ódio, não é? E pela intolerância. Está muito difícil isto. Eu acredito que isso é mais possível, Cristina, nas igrejas menores. Eu penso numa pequena igreja onde costumávamos frequentar, que eu vejo nela muito mais sentido de cuidado. Há também algumas dificuldades, porque é difícil, nós somos ensinados a não amar o próximo na forma do cuidado. O cuidado é uma expressão de amor. Não damos muita, eu percebo que mesmo nas mensagens teológicas, mensagens pastorais, não se dá muita atenção em alguns círculos cristãos, há o tema do amor, por exemplo, cuidado com o amor. Outro dia eu vi uma expressão muito bonita do pastor luterano, a intermediação política do cuidado e do amor, que é o cuidado pastoral de sistemas, e a igreja local é um sistema. Digamos, você tem 60 pessoas, por exemplo, não é? Vamos conversar, o que vamos fazer aqui? Quem está interessado nesse tema e deseja e tem condições de ir por esse caminho? Eu acho que é por aí. E ter pessoas, aqui eu acrescento, preparadas para lidar com as dinâmicas entre os membros da igreja, porque nem sempre os relacionamentos entre eles é marcado por respeito, tolerância e amor, infelizmente. Por aí, Cristina. Rosa, tem que abrir seu microfonezinho, Rosa. Seu microfonezinho está fechado. Agora abriu. Essa mãozinha nem sempre me obedece. Bom, Ronaldo, uma alegria de te ouvir e estar aqui com todos os demais amigos, né? Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou só refletir um pouco, né, no sentido da provocação da tua palavra, e especialmente do tema, né, dor e sofrimento, que é um conjunto, né, que provoca mesmo. Eu acho que a gente precisa ter claro, assim, quando eu me aproximo do tema, eu sinto necessidade de separar um pouco para melhor entender isso que eu chamaria de dor e sofrimento pessoal e aquilo que eu chamaria de dor e sofrimento coletivo. Né? Que, como um ser social, cidadão, eu sofro junto, né? Eu não passo fome, mas os meus irmãos passam. Tem um país que enfrenta toda uma dificuldade e assim por diante. E muitas vezes esse sofrimento e essa dor sociais, coletivos, me representam diretamente, às vezes não, apenas mexem comigo e tal. Então, isso eu preciso clarear. Acho que aqui a gente está falando um pouco das duas coisas, né? Até porque também não dá para separar na prática, é só para a gente pensar essa separação. Mas eu queria dizer assim, que eu acho que nós temos, eu sinto dois tipos de dor e sofrimento mais evidentes, assim. Aquela dor e aquele sofrimento que pertencem àquilo que eu chamaria, assim, rudimentarmente, da minha ancestralidade como ser humano, que é a dor da procura, a dor do desejo da verdade, a dor que norteia toda a minha reflexão pessoal ao longo da vida, a busca de sentido e significado. Isso é uma dor que a gente precisa reconhecer, porque a gente vai vivendo as experiências e vai vivendo a vida de cada um de nós, e nós vamos, assim, percebendo que esse percurso, né, se mantém e a gente vai projetando isso mais para frente. Então, tem uma dor que parece um sofrimento que é próprio do humano, que é isso, já passasse um pouco por isso, na verdade, quando
a gente vai se dando conta que o humano tem a sua finitude delimitada, então, quando a gente vai se aproximando disso, essa dor vai ficando. Me parece que ela é própria do percurso humano. E depois tem as dores da ordem da pessoalidade, né, da estrada que cada um de nós resolveu caminhar, ou que foi possível caminhar, enfim. E aí eu queria refletir assim, eu não sei se a gente cura das dores e dos sofrimentos. Eu fico, às vezes, achando que, do alto dos meus 70, não 5 ainda, mas quase, né, que a gente aprende a viver com a dor e o sofrimento. E a sensação que eu tenho como pessoa é que a maturidade vem quando a gente efetivamente consegue tomar o sofrimento e a dor nas mãos e olhar para ele, sem medo dele, não é? Entendendo que eles fazem parte desse percurso. Então, na verdade, para mim, o exercício, o empenho, é no sentido de aprender a conviver com, tirando daí as experiências melhores possíveis, né? Projetando, ajudando, e aí, nesse sentido, repartindo essa experiência. Mas eu acho que os nossos corpos, lembrando agora a questão das instituições que o Luiz colocou e tal, os nossos corpos são vivas experiências de tatuagens das nossas experiências reais. Não sai. Sinto muito, mas não sai. Fica. Se foram boas, ficam. Se foram difíceis, ficam. Nós sobrevivemos, todos. Então, a dor e o sofrimento, me parece, assim, para encerrar, fazem parte do humano que há em nós, e o grande desafio não é superá-los, ou melhor, talvez, superá-los aprendendo a conviver com eles. Dificilmente eles vão ser afastados. Um pouco isso, assim. Antes de passar aí a palavra ao professor Ronaldo, talvez o professor Sérgio poderia também já fazer o comentário ou a pergunta que ele tem, e eu gostaria de aproveitar aqui, saudar também e mencionar que está conosco a pastora Joana Dark, secretária nacional de Vida e Missão da Igreja Metodista do Brasil. Está conosco a pastora Namir Grimbler Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, ou aqui do Rio Grande do Sul, estou mais perto do Rio Grande do Sul do que muitos de vocês. E também está conosco o pastor aqui da Igreja de Salto, o Davi Wazuki. Então, fazer essas saudações, passar a palavra ao Sérgio e depois o professor Ronaldo. Sérgio, tem que abrir o seu microfone aí. Acho que já abri, não? Já. Já? Eu não vou falar muito mais, porque depois do que o Ronaldo falou, depois do que todas as pessoas já partilharam, acho que pouca coisa a dizer mais. Porque também é um assunto que nunca termina, né? Nós vamos estar por aí. Mas eu queria me lembrar de uma experiência muito dura do Evangelho, que é a experiência do desespero perante o sofrimento. Esse desespero que foi manifestado mais fortemente no próprio Jesus, que é o mestre a quem todos nós temos por principal guia da nossa vida. Quando ele, na cruz, perto da cruz, ele chega a dizer a Deus: por que me desamparaste? Essa angústia do desespero é algo que nenhum de nós sabe realmente deslindar isso, tirar os fios disso aí, né? E acontece na vida de muitos nós. Há um momento em que realmente você está desesperado. E a cura, que o Ronaldo mencionou, não vem. A cura é um processo, realmente, como foi dito por ele e por outras pessoas, mas é um processo que nem sempre acaba. Então, a dor se torna realmente insuportável. É muito doloroso. E eu aqui estou partilhando isso com vocês porque eu passei por várias experiências de dor na minha vida, como vocês também passaram, né? E nem sempre encontrei a cura. Apenas aprendi a conviver com esse sofrimento, né? Falando assim, muito do coração aberto para vocês. Então, agradeço muito ao Ronaldo pela
participação dele e a participação de todos vocês e a atuação do Luiz. Eu acho que nós vamos chegando ao final agora e passando a palavra para a Suzana, porque ela vai encerrar esse encontro nosso, a menos que, acho que a Rosa está fazendo um sinal, que ela quer falar, então, mas vamos deixar que isso aqui, então, chegue ao seu término nessa noite. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. Talvez o professor Ronaldo poderia ainda ter esse minutinho final para fazer esse arremate, né, com o comentário, os 2 comentários que foram feitos, e depois a Suzana, então, que é a nossa presidente da Associação Gramberiense Setor Sudeste Paulista, faz aí a palavra de encerramento. Assim, uma breve reação. A Rosa, a gente aprende a conviver, realmente. E a cura é essa, acho que caminha por aí. A questão da relação do sofrimento coletivo apareceu um pouco no final, mas acho que hoje talvez seja o fator patológico mais importante da maioria das nossas sociedades chamadas ocidentais. Pelo menos é a leitura, pelo acompanhamento que eu faço por aqui, não é? Um dia eu falei para um colega meu que a gente mencionei o culto de lamentação, ele falou, eu não contei, não sei se algum de vocês contou. Ele falou, Ronaldo, tem mais salmo de lamentações do que de gratidão. Eu não contei, ele me falou. Mas eu sei que o número de salmos de lamentações, quando você lamenta, você vai se ajustando, melhorando, vai ganhando força. Quando você chega para alguém e fala de um sofrimento, de uma preocupação, você vai melhorando, você vai sentindo aos poucos. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e um beijo no coração. Tchau. Suzana. Professor Ronaldo, boa noite. Já nos cumprimentamos logo no início, mas agora uma boa noite mesmo, porque nós tivemos um ótimo momento aí com o senhor, com a sua fala, um tema tão complexo, né? Dor e sofrimento, que a gente tem tanta dificuldade para lidar, né, com ele. E o senhor tratou de uma maneira assim, muito calma, muito tranquila, muito clara para todos nós, né? Então, nós só temos, enquanto setor, agradecer muito a sua estada entre nós, estando fora do país, no momento familiar. Então, nós agradecemos muito mesmo, né? Como o Sérgio falou, de coração aberto, por estar aqui com a gente, por nos proporcionar esse tão significativo e tão produtivo para as nossas reflexões, porque certamente a gente sai deste momento refletindo e pensando sobre tudo isso que foi falado aqui e juntando com tudo isso as nossas experiências de vida, que são muitas mesmo, diante da dor e do sofrimento. Então, nossa gratidão, viu? A sua pessoa, o seu carinho, o nosso gramberiense, nós temos a proximidade maior, porque somos gramberienses, né, professor Ronaldo? Então, a minha gratidão muito grande, né? E também a toda a equipe nossa, a nossa diretiva, né? Os nossos amigos e amigas que nos ajudaram tanto no preparo, no encaminhamento, né? O professor Sérgio Marcos, o reverendo Luiz, a Irene, que eu amolei tanto a Irene nesse período agora com as nossas preparações, a Silvana, que está conosco aí, a Irene, a Rosa, o professor Eli, que também está aí conosco. Nós agradecemos muito essa equipe. Eu acho que esqueci de alguém, não, né? Falei todos vocês. Silvana. Silvana. Eli, Silvana, Rosa, Sandra, Sérgio Marcos, Luiz. Quem mais, Irene? Lembrei de alguém? Esqueci de alguém? Não, acho que do pessoal da diretoria todos né? foram mencionados. E agora, um agradecimento também muito especial a você, Luiz, que trouxe, né, para nós esses amigos e amigas de fora, né? De Portugal, do Uruguai, que puderam compartilhar conosco também esse momento, são muito bem-vindos,
Em outra oportunidade, nós estaremos, através do Luiz, convidando vocês, e será uma alegria para nós se puderem estar conosco em outros momentos também. A Sandra, de Juiz de Fora, que está aí também conosco. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas todos que estão conosco, nós agradecemos muitíssimo e temos certeza de que vamos sair daqui diferentes do que chegamos, não é? Então, o meu grande abraço também a cada um, a cada uma, pela oportunidade que nós tivemos de nos encontrarmos nessa noite, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso. Aí a pastora Joana abriu a câmera, se os outros quiserem abrir a câmera, dar seu tchauzinho e uma salva de palmas aí para o professor Ronaldo pela brilhante exposição, né? Obrigada. Isso. Obrigada, professor Ronaldo, obrigada a todos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Muito prazer. Boa noite, boa noite. Professor, um beijinho na Regina por mim. Boa noite, Patrícia, um beijo. Beijo na Regina também. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Prazer. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pastor. Obrigado, tchau, tchau. Sandra, um abração para você. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Aqui está sem luz. Bueno, um grande abraço a todos e todas. Eu desconectando aqui, todos desconectam agora. Tá certo. Tá. O homem Tchau. da desconexão. Então, vamos desconectar. Um grande abraço.